antes de qualquer coisa. Quem está aí no café, dá uma cutucadinha aí no seu amigo, fala um pouquinho de atenção. A gente quer agradecer, em nome da Sal Editora, da Igreja Sal da Terra e do Ogálvaro Júnior, pela sua presença. Nós estamos muito felizes por você estar aqui e preparamos para você uma noite marcante. Nós cremos, acima de tudo, que essa noite é uma noite para a gente falar de Jesus, para que Jesus seja conhecido por você, mais conhecido por você, para que você talvez... Então, fique à vontade. Eu quero te dar 2 dicas. A gente vai ter 5 minutinhos ainda para a gente começar. A dica é para você já adquirir o seu livro. Posso ir aqui nesse? A dica... Som. Em nome da Sal Editora, do Ogálvaro, da Igreja Sal da Terra, queremos agradecer a sua presença. Estamos muito felizes por você estar aqui e queremos te dar 2 dicas. Para você adquirir, a gente vai ter 5 minutinhos ainda antes da gente começar, para você adquirir seu livro, porque toda a nossa programação vai passar por ele. Então, você pode ir acompanhando aí, durante a nossa programação, o texto e pode participar com a gente. Nós preparamos uma noite muito interativa. Então, a outra dica que eu quero dar para você é salvar esse telefone que vai aparecer aqui na tela, o QR Code. Você já salva aí, porque em vários momentos você vai ser solicitado a interagir com a gente. Então, você pode já preparar sua pergunta, algo que você ficou com dúvida, algo que você queira acrescentar, você mande para a gente, que nós vamos conversar com o autor, tá? No final, o Ogálvaro vai receber todos vocês para um abraço, quem quiser uma dedicatória para um livro. Então, fique bem à vontade e deixa Deus falar o seu coração. Deus nos abençoe. Você vai voltar a falar antes ou é com a gente mesmo?
das águas. Tua voz inunda tudo ao meu redor. Seu rosto brilha mais que o sol. Seus olhos em chamas eu anseio ver. Messias, estamos te esperando, vem. Messias, abram-se, ó portais, para que entre o Rei. Messias, estamos te esperando, vem. Messias, abram-se, ó portais, para que entre o Rei da glória. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. E logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Presos no pecado, separados da luz, era necessário resgate. Movido por misericórdia e bondade, Deus enviou seu Filho para nos libertar. Deixou a sua glória, o Verbo
sol inventasse o dia, antes que o mar ensinasse a dançar. O verbo era a única melodia que o silêncio sabia cantar. Sou a luz, eu sou o caminho. O verbo veio a nós se revelar. Ninguém mais caminha sozinho, pois o amor se encarnou pra se dar. Eu sou a luz, eu sou o caminho. O verbo veio a nós se revelar. Ninguém mais caminha sozinho, pois o amor se encarnou pra se dar. De braços abertos veio pra nos receber o amor. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. A pergunta que ecoa há 2000 anos: quem é ele? De onde vem tanto poder? Por que esse nome é tão forte? A história tentou defini-lo. Os sábios e filósofos dizem que ele foi um mestre moral fascinante, um líder.
Os revolucionários o chamam de subversivo. O mundo adora o Jesus professor, mas o mundo crucifica o Jesus Deus. Mateus não viu apenas um homem. Ele olhou para a coroa e disse: esse é o leão da tribo de Judá, o rei prometido. Ao povo que se sentia abandonado, perdido e sem direção, ele disse: esse é o rei prometido, da linhagem e soberania de Davi. Seu nome é Filho de Davi. Sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Eu clamo, Jesus. Marcos não quis falar de um rei distante, mas de um servo, o Deus que sangra e chora, aquele que se assenta com pecadores, que se importa com os excluídos, que lava os pés dos seus discípulos, que toca no barro, toca no leproso. O Deus que não é indiferente ao sofrimento, a vergonha, a humilhação da cruz. A mensagem silenciosa e reconfortante é: Ele se importa com você, porque Ele sofreu também. Lucas olhou para os excluídos, para o órfão, para a viúva. O Deus que se importa, o Deus que sangra e chora, que se senta à mesa com os cobradores de impostos e com as prostitutas. Para aqueles que antes não existiam salvação, agora Ele apresentou a graça. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. João falou do verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Ele falou desse verbo que estava com Deus desde o princípio, o qual a luz era dele, e essa luz dissipou as trevas. O Cordeiro de Deus que tira a separação, que tira o pecado do mundo. Para quem estava faminto, para quem sentia fome, Ele é o pão da vida. Para aqueles que estavam se sentindo no escuro, Ele é a luz do mundo. Para quem caminhava sem direção, eu sou o caminho. Para aqueles que tinham medo do fim, eu sou a ressurreição e a vida. O leão, a águia, o cordeiro, o rei, o servo, o homem, Deus é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Mas a pergunta que determina a eternidade não é o que Mateus, Marcos, Lucas ou João falam sobre ele. A pergunta que silencia o universo é a mesma que ele fez aos seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ele é o verbo que se fez carne, o rei que se deixou ser preso, o servo que lavou os pés dos seus discípulos e que no dia seguinte teve os seus pés perfurados, o rei que teve uma coroa de espinhos colocada em sua cabeça, o Deus que sangra e chora. A história tenta defini-lo como um grande pensador, mas grandes pensadores não deixam túmulos vazios e nem lençóis jogados no chão. Seu nome é Jesus. Há poder nesse nome, e foi esse nome que impressionou, que intimidou, que curou, salvou, libertou, ressuscitou.
esse nome que trouxe vida, restauração, graça e virtude. Pelo seu sangue fomos curados. Cada gota do seu sangue trouxe para nós poder. Se você acredita nisso, levante a sua voz e cante o nome poderoso. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declara, igreja, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Ele Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem Esse é o nome de Jesus, o Deus que se fez carne, o Verbo que habitou entre nós, o nome sobre todo nome, o nome poderoso, o nome que nos convida a sentar com Ele, Jesus. Aplauda mais forte. Aleluia. É esse nome poderoso de Jesus que nós queremos glorificar essa noite, amém? E essa é a pergunta que vai nos direcionar durante toda essa noite. Quem é Jesus? E quem é Jesus para você? A gente vai falar de um Jesus que é servo, de um Jesus que é rei, de um Jesus que é totalmente homem, totalmente Deus encarnado. Mas quem Jesus é para você? Então pense nisso e reflita nisso. E a gente tem uma interação bem legal para fazer com você agora. Eu já te dei um comando de salvar um telefone e agora eu quero te pedir outra ajuda. Tem uma QR Code aqui. As 50 primeiras pessoas que entrar vai poder participar com a gente respondendo quem é Jesus. Aí você vai poder pôr uma palavra, um adjetivo, um substantivo. Quem Jesus é para você. Tem alguns, tá entrando ali, estão 50 pessoas, você não precisa apertar nada. Você vai entrar e esperar que o próximo comando vai aparecer na sua tela. E a partir do momento que vocês forem escrevendo, vai aparecer as palavras aqui, tá bom? Enquanto isso, eu quero chamar o nosso convidado da noite, o Gálvaro Júnior. O Gálvaro já caminha. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carolina. Fica à vontade. Obrigado. O Gálvaro já caminha com a Sal Editora desde 2008, quando ele lançou o seu primeiro livro, Revolução do Pensamento, e hoje ele celebra o seu 30º título. Vamos aplaudir de novo? São 30 títulos lançados na Sal Editora. Entre eles tem o Batalha Diária e tem o Revolução do Pensamento. Cada um deles, a gente já foi 3.000 cópias de cada. E no total, Gálvaro, são mais de 30.000 impressões com a sua assinatura. Glória a Uma Deus. bênção, né? Então, é um prazer Na verdade, a Sal receber Editora você. nasceu para a gente produzir o primeiro livro, né? Exatamente. Você é o percussor da Sal Editora, né? Ela veio Quando a a partir gente do seu empenho. começou a ver onde a gente ia produzir o Revolução do Pensamento. E aquela ocasião, eu me lembro muito bem, o Ariovaldo Ramos falou assim: "O Gálvaro, começa, vocês têm muitas..." Só o sangue do Cordeiro. Está derramado aqui, vários sangue aqui.
Quando a gente olha. Que acho que é o seu. Não, o meu não é não. Não, aqui não. Quando a gente começou a procurar uma editora para produzir o primeiro livro, e aí, diante do conselho do Ari, a gente voltou e falou, vamos começar. Aí começa lá, 2007, 2008, né? 2008. É. A gente começou em 2007, mas em 2008 a gente publicou o primeiro livro da Sal Editora, que é do Ogálvaro, que é a Revolução do Pensamento. E aí a gente segue até hoje comemorando 30 livros. A gente trouxe um presente para o Ogálvaro, viu, Ogálvaro? Para você, para comemorar isso. Ah, Que é uma, isso é é uma surpresa. caneta tinteiro, só para lembrar você mesmo aqui, ó. Vou te ajudar, pastor. Aqui, ó. Uma caneta tinteiro para comemorar esse Chica. 30º título. Muito obrigado. Que você lembre, né? Você é a carta viva de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo continue usando a sua vida para Amém. nos abençoar com aquilo Amém. que você escreve. Vamos dar uma olhada no que o pessoal escreveu? Vamos lá? Vamos lá aqui atrás, vamos ver A interação. quem é ele. Vocês podem agora escrever aí no seu aplicativo, você que entrou. E o aí Rafa vai coloca ali. começar a aparecer aqui. E aqui, ó, a palavra de maior destaque, amor, é a que está sendo mais respondida por vocês aí, ó. Amor, amigo, salvação, vida, Jesus é salvação, Jesus Quanto é maior a rei. palavra, que mais gente citou Isso. aquele. E a gente vendo aqui, ó, Galvaro, para você, o que você chamaria, o que você destacaria aqui que é Jesus para você? Eu me lembro de uma capa do bilhetim. Para quem não sabe, bilhetim era um informativo que a gente tinha. Na igreja, desde que da minha conversão, havia um bilhetim semanal, entregava. E à época, o Rubim, que era o produtor, né? E ele colocou a capa com o meu testemunho de batismo. E o testemunho é, Ele me basta. Então é isso, Jesus é aquele que nos basta. E como que foi, ô Galvaro, essa construção do livro Jesus, desse testemunho, esse Jesus que te alcançou, e agora, por que você decidiu escrever sobre ele? Parece que você tem um carinho especial por esse livro. É uma recente, é sempre essa coisa desse mais próximo, né? Mas Jesus a gente começou lá atrás, você lembra? A gente vem trabalhando esse texto, a Marionice que está aí, ela me mandou lá uma das primeiras correções que ela fez, e a gente vem produzindo, só que livro assim, quanto mais a gente tem tempo nele, mais a gente acha que ele não está acabado, mais a gente fala assim, e a Carol mandava, outro mandava, fez mais uma correção, a gente vai melhorando, ou pelo menos da nossa percepção, né, melhorando. Mas o livro nasce de uma série de estudos aqui na igreja, inclusive a gente está fazendo ela, e a série é muito boa, porque ela nos provoca a sentar para escrever. E o desejo de falar de Jesus sempre foi aquilo que mais move meu coração. Na verdade, todos os 30 livros aí, e aqueles que ainda vão sair, né, já tem mais 3 sendo preparados, um do ministério que a gente já está escrevendo e está pronto, vai sair agora, e 2 de casais que a gente também já está escrevendo, meus textos já estão prontos, mas aí há mais mãos, né? Toda série, ou todo livro que foi escrito, seja qual o tema for, você vai lá, vai ver que eu vou chegar lá em Jesus. Eu me lembro de escrevendo o Potencializes, né? E um irmão lá dos Estados Unidos, que eu pedi para ele ler, falou assim, vamos tirar essa parte, né, de Jesus. Eu falei assim, aí não tem mais nada no livro aí, porque no final não adianta, a gente vai falar de potencializar a vida empresarial, de casamento, tudo vai chegar no ponto que para mim é o que vai fazer a diferença. Não adianta, né? Eu estava revendo o texto essa tarde do livro lá do nosso retiro que vamos ter, que vai ser check-up das emoções, e coube a minha, Fabiana, escrever sobre tristeza, né? Não adianta, a gente vai procurar psicologia, a gente vai procurar os motivos, a gente vai procurar as técnicas, a gente vai procurar a comunidade, a gente vai procurar a amizade, a gente vai arrumar uma mesa, que a gente gosta muito de falar sobre isso. Mas se no final a gente não entender que a base está em conhecer Jesus Cristo,
nada vai funcionar. Talvez essa seja a importância desse livro. Por que ainda é importante a gente falar de Jesus? Porque 2026. agora, ao invés de Jesus estar dentro do texto, ele é o centro de todo o texto. Ele já entra dizendo, olha, nós vamos falar sobre o autor da vida. E eu acho que essa centralidade do próprio nome, né, do livro, está falando especificamente. É interessante que nas minhas pesquisas para falar de Jesus, eu encontrei poucos títulos de fato tão óbvios assim a respeito de Jesus, né? Então é algo interessante a gente entender isso. E como que você construiu essa leitura? A partir de... Como que você construiu o seu texto? Aqui a gente tem vários. O que deu mais foi vida. Jesus é vida, amor, Jesus é salvação. É aquela história, né? Não há vida fora da vida. Salvação também, amor. E a gente que tem também uma capa, o Galvão, a capa do livro também ela é muito significativa. Como que foi essa construção do texto? Da escolha, do caminho que você seguiu no livro Jesus? Que as pessoas vão encontrar dentro desse conteúdo? A primeira coisa, a gente encontra algumas pessoas, porque a minha ideia é o seguinte: como vamos apresentar Jesus para quem não conhece e vamos conferir com aqueles que dizem conhecê-lo, se de fato nós estamos falando da mesma pessoa. E uma das coisas, quando a gente fala de Jesus, para alguns pode dizer, ele é um mito, a Bíblia é um livro religioso apenas, ele não tem nenhum valor histórico, e eu não acredito em Deus, então também não me interessa por Jesus, para outros, né? Eu acho melhor trocar os microfones aqui, porque hoje está uma... Vai trocar o microfone. Então, quando a gente pensa Jesus, a primeira ideia da construção do livro foi: vamos falar do Jesus da história. Se de fato ele é real, uma lenda, ele é alguém que não é... Deixa Jesus calmar Só seu Jesus. coração. Tudo que é muito recomendado, né? São os desafios. Nesse texto que eu estava falando de tristeza, que eu estou lá falando, e só para falar do microfone aqui, né? Às vezes a gente leva em consideração a tristeza na questão dos fatos, né? Perdi alguém, não alcancei o que eu imaginava, mas há um fator em tudo na nossa vida, como esse, mais simples, que precisa ser levado em consideração, que é o mundo espiritual. Então as pessoas às vezes tentam resolver tudo no âmbito da lógica, da razão, da equação. Se a gente fizer 1, 2, vai dar certo. E não levamos em conta o mundo espiritual. Então há sempre uma conspiração em todos os aspectos, né? E uma delas que o inimigo usa é dizer: Jesus é uma fábula, uma lenda. É assim como tem a mitologia grega com seus deuses, Jesus é mais um. Então, a primeira parte do livro, a gente se ocupa de dizer, vamos para a história. É de fato uma pessoa real? Houve de fato esse homem que nasceu há 2000 e tantos anos atrás, lá naquela região da Galileia? Ou isso é apenas uma historinha que foi sendo evoluída e que todo mundo... E quando a gente vai para o fato histórico, que é a primeira parte do livro, nós vamos descobrir que em termos de documento histórico, não há outro que tenha tantas evidências comprovadas como o Novo Testamento. Ou seja, o número de cópias, de quantidade de línguas que tem essas cópias, a proximidade dos fatos relatados. Então, quando a gente começa a contar a história de Jesus, fala assim, de fato, essa história que foi mudada entre antes e depois dele, trata-se de uma pessoa, de um nazareno, que viveu naquela região e é comprovadamente um fato histórico. Então, eu não preciso acreditar nele como Deus, então agora vamos pensar quem é esse que mudou a história e viveu. E que influencia até além do cristianismo, né? Muito. Hoje a gente olha, aliás, né, o mundo que a gente conhece, ele é um mundo
edificado em cima da mensagem desse nazareno. Então, muito daquilo que agora está sendo rejeitado, os países, por exemplo, da Europa, do mundo ocidental, que olha para o evangelho e diz, isso ficou passado, isso a gente evoluiu, né? Todas as coisas que foram conquistadas na história desses países, progresso, né, medicina, educação, direitos humanos, valorização da mulher, coisa que está em voga hoje, começa com a história desse nazareno. Então, as constituições, leis, códigos de direito, né, de todas as coisas, têm como base a mensagem desse homem que viveu entre nós. Então, no mínimo, ele é fascinante, né? Chama atenção, a gente precisa colocar os nossos olhos para ele. Mas aí você segue, né, Gálvaro? Para além da história, e aí o livro começa a mostrar para a gente como Jesus ele é colocado a partir dos 4 evangelhos que a gente tem na Bíblia, do Novo Testamento. E a gente separou aqui, Gálvaro, alguns leitores que vão nos ajudar nesse momento a compreender Jesus no Evangelho de Mateus. Avisa a turma que tem microfone para eles falar. A gente combinou do microfone tá na mão deles, então vamos ver como é que vai ser. A gente separou algumas pessoas que já fizeram a leitura ou estão fazendo a leitura, né, do livro Jesus, para a gente ter esse momento um pouquinho mais interativo. E quem tem algo a acrescentar para a gente sobre o livro Evangelho de Mateus é o Gabriel. Cadê o Gabriel? Aqui, Carol, boa noite. Acender a luzinha um pouquinho do auditório para a gente ver ele. É um privilégio fazer parte deste momento. Eu também tive o privilégio de estar no pré-lançamento, então por isso eu já fiz a leitura desse livro há um pouco mais de um mês. E tem uma parte que me surpreendeu e eu gostaria de ler esse trecho, que está na página 56 do livro. Põe só um pouquinho de volume para a gente estar aqui do palco, que nós estamos contra a caixa aqui. Este é o rei que surpreende. Ele é rei, sim, mas a natureza de seu reino não se alinha com os modelos humanos de domínio. Ele não se impõe pela força das armas ou pela opressão, mas pela verdade, justiça e misericórdia. Então, esse trecho ele me impactou. Eu tenho mania de ir sublinhando tudo, né? Porque a gente tem a certeza que ele é rei, mas é um rei totalmente fora dos padrões desse mundo. E ainda bem, né? Que é fora dos padrões dos reis que a gente conhece, do conceito de rei que a gente conhece. Então, pastor Gálvaro, eu gostaria que você falasse um pouco mais desse rei totalmente fora desses padrões do mundo. Obrigado, Gabriel. Bom, a primeira coisa é focar para quem Mateus escreve. Todo mundo, nós, quando vamos escrever, então, por exemplo, como eu estava dizendo, a Carol perguntou, né, a produção de um livro, a produção de um texto, ou de um vídeo, de um conteúdo qualquer, com quem que eu quero falar, né? E o Mateus tinha claramente que ele queria conversar a respeito de Jesus com o povo de Israel. E o povo de Israel aguardava há anos, como a gente viu no vídeo aqui, que toda a Escritura, todas as vezes que os apóstolos, que Jesus, ou qualquer coisa que a gente tem no Novo Testamento, está citando as Escrituras, ele não está falando do Novo Testamento, eles estão falando da Bíblia que Jesus lia. Qual a Bíblia que Jesus lia? O Antigo Testamento que nós temos em mão hoje, que é exatamente o livro dos judeus até hoje. E o Mateus tinha claramente para dizer, o trono de Davi não ficará vazio, porque agora chegou o rei. Jesus é o rei, é o prometido. Só que havia uma expectativa de que esse rei seria nos moldes de Davi, por exemplo. Quem foi Davi? Conquistou todas as coisas, Davi foi um guerreiro, Davi foi, fora de Jesus, é o autor, é o personagem mais citado na Bíblia. É como Deus quase dá um cheque em branco para ele, na história e na jornada dele. Então eles esperavam, vai vir um rei que vai conquistar, vai derrotar o Império Romano, e agora a gente vai viver de volta a glória dos dias de Israel. Não há outra mensagem que Jesus pregou mais. Talvez você perguntar, qual é a mensagem de Jesus?
O que Jesus mais falou na Bíblia? Quem arriscaria aqui? Sabe, Carol? Do que ele mais falou? É. Sobre, não sei, Alguém se arrisca? Reino de Deus. reino. Então havia uma referência de reinado. Qual é a primeira pergunta? Depois de Jesus morre, ressurreto, chegam os discípulos para conversar com ele. Depois de 3 anos andando com Jesus, Jesus morre, ressuscita, está de novo com os discípulos. Qual é a pergunta que os discípulos fazem? Quando será que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Então parece que falar sobre esse rei era extremamente importante, porque havia uma expectativa de um reinado terrestre, que é que muitas vezes a gente enfrenta nos dias de hoje. Sou filho do rei, e às vezes a gente está falando o quê? Vou pisar em todo mundo, eu estou acima da média, eu vou reinar, vou enricar, e Deus diz lá, Jesus diz, olha, esse rei é diferente. Esse rei não veio para ser servido, esse rei não vai habitar em palácio, esse rei foi perseguido, e parece que essa mensagem nos dias de hoje é muito complicada, porque a gente não quer ouvir de sacrifício, de renúncia, de entrega, mas o rei que nós servimos, como Mateus descreve, é um rei que não vem governar a partir de uma perspectiva dos nossos dias a respeito de domínio. Então ele é um rei que é diferente de todos os reis que a gente E como tem. que a gente pode se relacionar com esse Jesus, permanecer fiel a esse Jesus que quebra as nossas expectativas? Às vezes a gente tem uma expectativa sobre ele e ele vem, é muito melhor e muito maior, né? Mas às vezes a gente lidar com isso é desafiador. Hoje, meu personal training perguntou para mim indicar 4 livros para ele. Aí, além dos meus, que eu mandei para ele, Os seus 30 livros, alguns eu já esgotaram, gente. mandei do Larry Crabb, e O Formador de Heróis, que é um livro que eu recomendei para todos os nossos pastores aqui. E o Larry Crabb tem uma palavra que fala assim, Deus trabalha para frustrar as nossas expectativas. Isso parece ser danoso, né? Porque a gente pensa que Deus vai responder às minhas expectativas. Mas Deus diz assim, deixa eu te explicar uma coisa, os seus planos, que podem ser bons aos seus olhos, não são comparáveis aos planos que eu tenho para você. Seus caminhos, que parecem ser bons aos seus olhos, não se comparam aos caminhos que eu tenho para a sua vida. Então o que Deus primeiro faz? Ele mostra para nós que os planos que nós temos não são tão bacanas como a gente imagina. Então isso nos frustra no primeiro momento. Mas aí na sequência, o que a gente se depara? Com aquilo que nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração de quem quer que seja, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é essa jornada com o rei, em que a gente confia plenamente, que no final seja feita a sua vontade, a melhor oração que a gente pode fazer. Amém. E, Galvão, seguindo aí no livro, o próximo capítulo vai falar um pouquinho sobre Jesus apresentado no Evangelho de Marcos. E antes da gente passar pela pergunta, eu queria que você explicasse um pouquinho, então, da construção de Marcos, para quem Marcos escreve. A gente está falando de Mateus, que apresenta esse Jesus rei. E Marcos, como que ele nos apresenta Jesus? Marcos primeiro começa pelo próprio autor, né? E, na verdade, Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, né? O Marcos é tido como A Bíblia o não está na primeiro ordem, evangelho. né? Não está na ordem de escrita. Não. Há algumas Bíblias que até se propõem a fazer os livros por ordem cronológica, né? Mas a Bíblia que a gente tem em mãos, João Ferreira, essa atualização mais recente nossa, não é dessa forma. O Marcos é o João Marcos. E o João Marcos é aquele que Paulo mandou embora e não quis ir mais fazer ministério com ele. Falando em expectativa quebrada, né? Então, aí o João Marcos era um jovem com as expectativas, filha de mãe crente. A Bíblia fala que tinha oração na casa da mãe dele. João é um nome que tem como origem, né, o judaísmo. E Marcos é aquela coisa que é lá do império, que tinha aquela coisa mais romana. Então, por isso que o João Marcos é uma figura importante. Porque ele mostra para mim e para você que mesmo naquele momento que temos aparentes derrotas ou fracassos, Deus restaura
ao ponto de levar Marcos agora para ser um dos escritores do Evangelho. E o mais interessante, o primeiro deles, né? Então parece que Deus, de vez em quando também, ele é meio cômico assim, não sei, ele gosta de usar umas coisas, a Bíblia já fala isso, né? Que Deus usa o que não é agradável, não aquilo que não é palatável para nós, ou da nossa expectativa, para fazer de outra forma. Então o João Marcos escreve numa perspectiva da vida dele. Alguns estudiosos dizem que provavelmente pode ser que seja um evangelho do Pedro ditado em que Marcos relata e acaba tendo o nome dele. Alguns outros dizem que não, que depois do martírio de Pedro, a igreja de Roma encomenda, né, fala, escreve para nós a respeito de Jesus. Ele era o tradutor do Pedro, então ele falava outra língua, a língua do império, que era o latim, e João já não falava, Pedro não falava. E o João Marcos, ele trabalha na perspectiva da ação. É interessante como o livro é recheado de uma palavra que chama atenção. Mais de 41 vezes ela é citada, imediatamente. Ou seja, da dinâmica. Já viu o filme do 007? E aí Jesus não fica lá como o evangelho de João, os outros evangelhos. Ele se ocupa de mostrar que ele tem poder. Às vezes a gente fica nessa crise, autoridade, poder. O evangelho de Marcos tem essa crise, não. Jesus é o que tem poder. Por que ele tem poder? Porque ele tem autoridade. E por que ele tem poder? Porque ele faz milagre, ele cura, ele ressuscita, ele enfrenta o diabo, ele anda sobre as águas. É o livro que mais cita milagres. Então ele não se ocupa da base teológica. E é interessante porque é o primeiro a ser escrito. Como ele estava escrevendo para aquelas pessoas que permeavam o império, ele falou a linguagem do império. Principalmente pessoas que estavam sofrendo perseguição ali naquela igreja inicial. Primeiros dias, né? Morte, perseguição. Então o Marcos escreve para quem está sofrendo, para mostrar as suas dores são reais, mas Jesus sofreu. Não tenha medo de enfrentar, porque havia perseguição, havia morte, havia espetáculo público, né? Que era o cristão para ser comido nas arenas, nos embates com feras. E o Marcos traz essa palavra de consolo e ao mesmo tempo para dizer, ele tem poder. Se você está achando que é o Império Romano que tem poder, quem tem poder é Jesus. E ele não vem apenas para os judeus. Por isso que ele nem se ocupa muito de ficar fazendo ligação como Mateus com o Antigo Testamento. Ele não trata de genealogia, ele vai direto no ponto, né? Aí quem vai completar aqui o nosso bate-papo é a Ariane, a leitora Ariane, onde você está? Estou aqui. Boa noite. Boa noite, Ogávoro. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Boa tarde. Boa noite, pastor. Que livro maravilhoso, viu, Ogávoro? Desde as primeiras páginas aqui, o sentimento é como um convite a um encontro ou um novo encontro com Jesus. E assim, trazendo o foco para o capítulo 3, onde você traz aqui para nós, apresenta Jesus nessa perspectiva do Evangelho de Marcos. Algo que me chama a atenção desde o início é a citação aqui do versículo 45 do capítulo 10, que nos diz, né, que Jesus ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E a pergunta que eu quero trazer aqui é bem simples. Como que você diria para nós que nós podemos recuperar a imagem desse Jesus Cristo como um servo sofredor, que ao mesmo tempo também é um servo vencedor, considerando que ele precisou sofrer, morrer, para então vencer? Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, por favor? Uma alegria. A primeira coisa, de novo, a gente tem expectativas a respeito de uma projeção na figura de Jesus. Então as pessoas ficam imaginando que ele é aquele que vai se assentar no trono, e vai mesmo, mas não naquele momento. Primeiro momento ele é cordeiro, depois ele vem como leão, aí diz que ele vai se assentar no trono, separar direita e esquerda, né? Bode de um lado e ovelha do outro. Mauro. E aí ele está dizendo o seguinte: esse Jesus do trono é diferente daquele que a gente imagina. Ele é o que se ajoelha para lavar pés. Ele é aquele que se ocupa do outro, aquele que se compadece, aquele que se identifica. A gente vai ver isso um pouquinho no Evangelho de Lucas, mas o Marcos, ele se ocupa de dizer para nós: olha, seja servo,
isso não vai fazer de você uma pessoa menor. Aliás, quem quer ser o primeiro, é o primeiro a servir. Mas às vezes a gente acha que essas coisas não são do Evangelho de Jesus, né? A gente pensa que isso é uma religião, onde é piegas. Não, Jesus está dizendo, não, eu vim para cuidar. E especialmente para nós, sal da terra, o sal só cumpre seu propósito na vida do outro. Ele não é para si, ele não é o alimento, mas ele é o potencializador do outro. Então Jesus está dizendo, você quer cumprir o seu chamado, sua vocação? Sirva o outro. É claro que o meu serviço ao outro só é possível na direção certa se primeiro entender que o meu serviço é a Cristo no outro. Porque tem muita gente tentando, pela piedade, pela maneira caridosa que vive, merecer o céu. E não é isso, né? É porque eu amo tanto a Deus que eu posso me ocupar do outro sem que o outro se torne objeto de idolatria na minha vida. Porque quando não tem Jesus em primeiro lugar, eu me torno idólatra. O que é um idólatra? Aquele que tem algo que é mais importante do que tudo, inclusive Deus na vida dele. É interessante porque Marcos, ele fala essa palavra, ele veio para servir e não para ser servido, e mais para frente ele vai colocar esse desafio para nós, né? Ele se mostra grandioso, cheio de poder, mas agora falou, você quer vir, é necessário que eu sofra, mas se você quiser vir após mim, agora é sua hora de tomar a sua cruz. E também servir. Modelo de vida, né? Também servir. E a gente seguindo então, a gente passa para o outro evangelho, que é o evangelho de Lucas. Vamos falar um pouquinho para quem que Lucas escreveu, quem era Lucas, quem foi Lucas na história. O Lucas, assim como Marcos, não era apóstolo. Eles não andaram diretamente com Jesus. O Mateus, apesar de ser um publicano, que também é esse resgate, né, de vida, o Lucas é um médico. Segundo os estudiosos, eu não sei grego, mas a melhor escrita, mais elaborada, mais rebuscada, mais correta, é o Evangelho de Lucas no grego que ele escreve. Porque ele era médico, ele era gente de ciência. E é interessante que ele escreve, alguns dizem que ele escreve uma tese de defesa, uma tese judicial, né? Ele ia levar essa tese ao tribunal romano para defender o cristianismo, os seguidores de Jesus, e o apóstolo Paulo, que estava em julgamento. Então é interessante ver que ele escreve com minúcias em toda dimensão humana. Então o Lucas se ocupa de fazer uma pesquisa apurada. Ele caminhou com Paulo, ele caminhou com Pedro, ele era alguém que estava ali na segunda geração de quem estava perto de Jesus, e ele traz essa mensagem, né, àqueles que eram de todos os povos. Lucas deixa de falar que ele era filho de Abraão e arremete agora que Jesus era descendente de Adão. Então ele está dizendo, olha, não é apenas da tribo, ele é aquele que é o segundo ou o último Adão. Então ele está dizendo, ele é aquele que é para todos os povos, todas as nações. Então Lucas escreve a uma pessoa, alguns dizem que pode ser que ele era alguém ligado ao Império Romano, um alto funcionário do Império Romano, o Teófilo lá, e ele escreve com uma minúcia muito linda, acurada. Ele diz, me dispus a estudar, a pesquisar, para trazer um relato como de fato as coisas aconteceram. Então é maravilhoso ver a história, né, do Lucas. Quem vai enriquecer nosso bate-papo aqui é o João, psicólogo, que está sendo enriquecido com essa leitura, né, João? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite ao Gálvaro, boa noite, Carol. Finalizei a leitura do livro, né? E hoje recebi esse convite de participar aqui com uma pergunta para você, e perguntando sobre o livro de Lucas. E como psicólogo, o que me chama a atenção na escrita de Lucas é que ele revela esse Jesus como homem, esse Jesus que é humano e que por isso conhece as nossas lutas, as nossas dores, o nosso caminho. E aí tem um trecho do livro que eu destaquei aqui, está na página 97, que fala assim:
O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como um homem genuíno, completamente humano, vindo para realizar a missão dos homens. O ponto central da humanidade de Jesus é essencial para compreendermos o plano da salvação. Somente um homem poderia tomar a autoridade originalmente dada ao homem pelo Criador. E aí, eu gostaria que você falasse, né, um pouquinho mais para nós sobre como a humanidade de Jesus ela se conecta com a nossa salvação e como Jesus ele era plenamente homem e plenamente Deus ao mesmo tempo. Obrigado, pastor João. Então, eu citei aqui sobre a citação lá da genealogia, quando Lucas leva a Adão. E por que precisava ser homem? Por que Deus não fez isso através de um anjo? Porque quando Deus confiou todas as coisas da criação à autoridade do homem, e o homem entrega aquilo na sua maneira rebelde, né, de viver, a Satanás, era necessário que Deus resgatasse tudo isso através de um homem. Porque a autoridade foi dada para o homem. Deus não ia pular o processo de autoridade. Olha que coisa importante na nossa vida. Então, às vezes, a gente não está entendendo o resgate de Deus. Por isso era necessário que fosse alguém 100% humano. E o mais interessante é que já naquela época surgiu uma heresia. O que é uma heresia? Heresia é algo que pode ter cara de ser verdade, mas é contrário à palavra de Deus. E ali se levanta Centrino, né? Ele começa a dizer que, olha, Jesus não era necessariamente homem, ele tinha forma humana. Sabe que hoje está na moda? Sabor. Então algumas pessoas vão falar, ele é sabor homem. Não é nada disso, ele tinha de ser 100% homem. Porque não podia ser um Deus, e aí de novo, naqueles deuses dos panteões, né, dos olímpios que existem, ele precisava ser de fato homem e não apenas parecer com o homem, porque a autoridade precisava ser resgatada através do homem. Por isso que a Bíblia diz o quê? Através de um homem entrou o pecado, através do último Adão, a graça, o perdão. Então era necessário que o sacrifício que foi feito na cruz fosse feito por um humano, para que o resgate completo do universo fosse realizado. Então, havia, e até hoje as pessoas podem dizer, não, há alguns que duvidam que ele era Deus, e outros duvidam que ele era homem. Mas ele é 100% Deus e 100% homem. E isso é o que dá nó na nossa cabeça, porque a gente está tentando fazer uma equação em que a lógica humana seja respondida. E a Bíblia não vai, muitas vezes, responder à lógica como a gente gostaria. É mais ou menos tentar colocar o oceano dentro do marzinho. Não cabe, né? Então, a nossa humanidade finita é impossível de entender o Deus infinito. Então, por parte vemos, por parte cremos, né? Assim, no sentido de que parte vemos e parte profetizamos. Então, a humanidade de Jesus era necessário, e o Lucas reforça isso para dizer para nós. Porque havia uma mentira a ser combatida. Então, lembra também que eles estão olhando a igreja crescer, aqueles movimentos, cada um falando uma coisa, não tinha escrito. Ele falou, tem que responder sobre isso. Ele escreve sobre isso. E o livro, a sequência, o evangelho, a sequência, falou de dar um nó na cabeça. O evangelho de João também, ele já começa bem diferente desses três primeiros, né? Ele já começa nos desafiando, falando que esse Jesus é um verbo e que se encarnou. Então, ele traz uma perspectiva diferente de... Ele está até... os três primeiros têm muitas características semelhantes e João já tem outras características, né? João, para nós, talvez no mundo ocidental nosso aqui, a referência teológica, a gente usa muito o Paulo, né? Ele é mais objetivo, parece ser mais pragmático, mais cartesiano. Paulo regulamenta tudo, como é que tem que fazer o culto. Para a igreja do Oriente, é João. João é o grande ícone, né? A grande referência. Se a gente vai lá no Oriente, a gente foi lá agora recentemente na viagem para a Turquia, e a gente foi visitar a ilha de Patmos, onde está lá, onde João escreve o Apocalipse, né? E a gente escuta, ouve
as mensagens, aquilo que está sendo coisa, João é a grande figura daqueles dias. E para quem era o João? João era apóstolo, João era filho do trovão, que depois se torna, Deus faz coisas tremendas, né? João era chamado um dos filhos do trovão. Aí de repente agora ele é amorzinhos, filhinhos. Então é alguém que tinha vozeirão de trovão e agora parece que conversa de uma maneira muito mais tenra, né? Mais gentil. E o João foi falar, não agora mais, a respeito de um Jesus humano, mas agora ele apresenta o Jesus divino de uma forma exponencial. Havia, àquela época, a mensagem dos filósofos gregos, rodava aquele lugar. O que era o quê? É o Logos, é a palavra. O que é um filósofo? É alguém que ama a palavra. Tanto é que os filósofos antigos não escreviam nada, né? A maioria deles, eles não se ocupavam com a escrita, achavam que a escrita era menor do que a dialética, a retórica, assim, falar. E a gente vê isso. Muita gente hoje gosta dessa coisa bem colocada, de palavra bonita, não entende nada, mas acha bonito. As pessoas tinham essa característica, é a palavra importante. Aí o João vem e fala assim, vocês querem entender uma coisa? Sabe quem que estava no primeiro momento da história humana e da criação do universo? A palavra. E sabe quem que é o criador de tudo? Quem é a palavra? Agora ele não é mais descendente de Davi ou de Abraão, né? Ou tampouco de Adão. Agora deixa eu explicar para vocês, ele é o início de tudo. Ele é a palavra que criou o universo. Então agora João acaba com qualquer dúvidas a respeito da divindade de Jesus. E a Camila está aqui, ela está sendo abençoada com a leitura de João. Boa noite, Camila. Faça a sua pergunta para a gente. Boa noite a todos. Boa noite, pastor Ogálvaro. Que prazer e privilégio poder compartilhar esse momento com você. E eu espero do fundo do coração que muitas pessoas possam ser alcançadas através dessa palavra, desse livro, e possam conhecer Jesus com total profundidade, sabendo quem Ele é e buscando conhecer cada dia mais. E o trecho que eu queria compartilhar com vocês está lá na página 125 e diz assim: o que antes era mistério, a mente e a vontade de Deus, agora se revela plenamente em Jesus. Aquele que estava com Deus desde o princípio e era Deus, assumiu forma humana para nos dar acesso à salvação. Nele, o conhecimento divino se torna visível, tangível e experienciável. Jesus é a própria verdade encarnada. Muito bonito e muito profundo o livro de João, que revela a grandeza de Jesus por nós. E eu queria perguntar para você, como que nós podemos então entender esse mistério de Jesus em ser esse verbo encarnado? Eu só vou cancelar um pouquinho, só para lembrar vocês mais uma vez, após a pergunta da Camila, a gente vai abrir para as suas perguntas. Então, eu vou pedir mais uma vez para colocar o QR Code aqui. Se você tem alguma pergunta para fazer, para a gente completar esse bate-papo, algo que você queira contribuir para ir para a nossa conversa, você já pode estar enviando para a gente. Estou com o telefone aqui, tá bom? Pode seguir, Galvão. Então, alguns estudiosos, quando a gente vai ler os eruditos, eles falam que esses primeiros versículos do Evangelho de João, eles se equivalem aos primeiros versículos de Gênesis, né? Onde Deus fala da criação e agora João repete isso de uma maneira poderosa, e que é o grande mistério. Olha que coisa bonita. No princípio era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo o que se fez, o fez através do verbo. Nada que se vê não foi feito senão pelo verbo. Às vezes a gente tem algumas Bíblias que tem a versão palavra e algumas tem verbo. Verbo é ação, né? Então, Deus agiu em tudo através de Jesus. João estava
dizendo, está vendo tudo que a gente vê, está vendo tudo aquilo que foi revelado, quando a gente olha para o céu e a gente é capaz de ver bilhões de galáxias, que o ponto de luz mais distante está a 15 milhões de anos-luz de viagem. Ele está dizendo, foi tudo criado pelo Verbo. E o Verbo era Deus, e é esse Jesus que encarnou e viveu entre nós. Talvez uma peça literária que a gente tinha de pôr bem grande, nas nossas camisetas, nas coisas, porque é algo poderoso que muda. E esse Deus que é Verbo, vai mudar a condição da sua vida. Onde não havia luz, ele vai dizer, haja luz. Onde não havia forma, agora ele vai dizer que haja forma. Então Deus é um Deus que opera. E o João retrata isso numa linguagem própria dos seus dias, para justamente falar com aqueles que amavam, que estavam apaixonados pela palavra, que eram rebuscados na sua maneira de dizer, os sábios, entendidos. Então ele vai lá e leva para outro nível. Ele sai do nível daquelas coisas humanas e diz assim, agora a gente vai falar de algo muito superior, que é o autor da vida. Eu acho que ele reforça também a questão de sermos agora filhos de Deus, né? É algo muito bonito no evangelho dele. É De exatamente. reconhecer agora esse Jesus que nos leva até ao Pai. Então, o João é um evangelho interessante, né? Porque é um evangelho de muito fundamento, né? Daquilo que Jesus é. O de Marcos, como a gente falou, ele trata das ações daquilo. E João vem de uma forma mais contemplativa. Ao mesmo tempo, tem alguns mistérios. Por exemplo, o primeiro milagre de Jesus só está no evangelho de João. Será que não era importante o suficiente, né? Primeiro aniversário, a primeira obra, por que não está nos outros, né? E João retrata isso. Talvez seja porque era uma coisa muito particular, pessoal. E João trata disso, da pessoalidade, de tratar comigo e com você de uma maneira muito pessoal. É um Deus que acolhe. João é aquele que deitava no peito de Jesus, né? João é aquele que foi chamado depois, e toda vez que ele se autonominava, né? Toda vez que ele citava ele mesmo, né? Ele dizia o quê? O discípulo a quem Jesus amava. Então ele se sentia profundamente amado por esse Jesus, por isso que ele fala tanto de amor no evangelho dele. Muito obrigada a você. Estou esperando aqui as perguntas chegarem. Você falou um pouquinho, o Gálvaro, sobre esse versículo. Eu te vejo muito falando sobre esse versículo. Às vezes você fala assim, não, eu também me sinto muito como esse, a quem muito amado por Jesus. Eu creio que se nós... Quem é pai ou mãe aqui? Alguém aqui ama um filho mais do que o outro? Claro que não. Mas tem filho que desfruta mais desse amor. Pelo menos na relação, né? Se entrega mais, ele se dá mais, ele desfruta mais. O João era aquele que entendia que ele era amado e os outros também eram amados. Mas João se entregava esse amor de maneira muito particular, né? Muito intensa. E quando eu penso na minha vida com Jesus, eu me sinto extremamente amado. Eu não sei se você é amado como eu sou, mas eu sou extremamente amado. E quando a gente ancora a nossa alma no amor de Jesus, as carências, os problemas do passado, as marcas, as dores, são superadas. Porque você pode dizer assim, eu fui rejeitado, mas Jesus me amou. Me chamaram disso e daquilo, mas Jesus não me chama disso ou daquilo, Ele me deu um novo nome. Porque Jesus, as pessoas esqueceram de mim, não me aplaudiram, não me valorizavam. Aí Jesus me valorizou. Então, quando eu ancoro a minha vida nisso, a minha identidade, que eu sou, aí a gente pode enfrentar a vida, as dores, as rupturas, as marcas, as violências, sem que essas coisas deformem a nossa vida. E o João entendia isso de uma maneira muito particular, né? Isso mesmo. O Gabriel, a gente tem uma pergunta aqui do Beto, e ele diz assim, por que Mateus enfatiza tanto Jesus, rei dos judeus, e o que isso significa para nós como leitores? Então, é porque a primeira coisa é entender que o cristianismo não é uma religião à parte da história do povo de Deus.
Então era a continuidade, era a afirmação de que agora esse Jesus, que é judeu, ele é a continuidade de toda promessa histórica e de validação daquilo que Deus está dizendo que Jesus é. Então não é uma desconexão. Não dá tem algumas pessoas que falam assim, eu não gosto do Antigo Testamento, não. É uma bobagem, porque não existe Novo Testamento sem o Antigo. Não tem jeito de eu validar apenas o Novo Testamento. Eu já ouvia um pensador dizendo que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento, não é o Pai de Jesus. Então as pessoas vão viajando. Porque graça vem no Novo Testamento. Não, a graça de Deus está lá desde o início. Desde o início do pecado, Deus diz, vai vir o filho da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Deus já estava dizendo que havia redenção. Aliás, quando a gente olha para Jesus, e o João, agora o Batista, olha para Jesus e ele fala o quê? O Senhor é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quem é esse Cordeiro? É aquele que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Ou seja, só há mundo pós-pecado, porque foi garantido que na nossa rebeldia, o sangue do Cordeiro já estava sobre nós, para que Deus não destruísse todas as coisas. Porque a causa, a consequência do pecado era a morte, era a destruição. Mas havia o quê? O sangue que garantiu a remissão dos nossos pecados. Amém. A gente tem uma pergunta do Elielson. Após todos os estudos, pesquisas, orações, reflexões e a conclusão desse livro, quem é Jesus para você hoje, Gálvaro? Qual a imagem principal de Jesus que o Senhor gostaria que todos os leitores e a igreja tivessem gravado no seu coração e mente? Pergunta do Elielson. Obrigada, Elielson. Eu creio que Jesus é isso. É aquele que veio para mostrar o amor do Pai para a minha vida e que me resgatou e que mudou a minha história. Não há história do Gálvaro mais sem Jesus. Não há vida sem Jesus. Não há possibilidade de plano B na minha vida. Eu não quero voltar para... E olha que era bem jovem, né? A minha conversão se dá lá em 88, 23 anos de idade. É isso? É isso. Lá atrás, lá no início, onde Jesus entra e resgata a minha vida. E a partir daquilo, eu não quero outra vida que não seja a vida que Jesus tem para mim. Dá até angústia de pensar numa vida e voltar para a vida que eu tinha. E olha que eu fiz 60, então não é a coisa que aconteceu. E na minha vida eu nunca me afastei, nunca fiquei chateado, nunca pensei, Jesus, a igreja, nunca. Por quê? Porque para onde vou se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, não é uma questão de querer, é questão de ter opção. Entendeu? Não há opção sem Jesus. É isso. Então é tudo. Em meio à dureza do mundo em que Jesus viveu, o que mais revela a delicadeza do coração dele para com as pessoas? Em meio à dureza do mundo que Jesus viveu, o que mais revela a delicadeza do coração dele para com as pessoas? A palavra de Deus diz que ninguém resiste ao amor de Deus. É interessante isso, né? Então parece que quando as pessoas resistem, às vezes eles estão resistindo a nós, que dizemos que somos seguidores desse Jesus maravilhoso. Então parece que muitas vezes eles vão encontrar em nós, às vezes, o nosso preconceito, a nossa hipocrisia. Mas se a gente for, de fato, um povo que revela amor, misericórdia, bondade, verdade, isso é importante também. A mensagem do Evangelho, irmãos, ele é pregado para salvação e para condenação. Diz assim, ele é salvação para quem crê e ele é perdição para quem não crê. Está lá, tá? Jesus está dizendo. Então, às vezes a gente pensa que essa coisa é o amor, que vai entender tudo. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia está dizendo que há uma chamada de Jesus. E essa chamada não é apenas para mim tornar a mensagem de Jesus mais palatável para essa geração que está com expectativa de outra coisa, que não é Jesus. Mas quando vê verdade e graça, o que é verdade e graça? Há um lugar em que eu edifico minha vida que é imutável.
ao mesmo tempo, esse Deus que diz, vinde todo mundo que está cansado e sobrecarregado, que Deus diz, eu não vou fazer acepção de pessoas, que eu vou te receber como você veio, que eu não vou levar em conta os seus dias de ignorância, que eu vou perdoar todos os seus pecados, e que não há pecado que Deus não possa perdoar, e eu vou te dar uma nova história. Está vendo como Deus é? Mas Ele também diz, mas você tem que fazer uma escolha, você não pode sentar na mesa comigo e com a mesa de Satanás. E tem muita gente namorado de tentar. Então, tentar viver a vida de Jesus, vivendo outra vida que não é aquela que Jesus tem, não vai prestar. Você vai entrar em colapso emocional e espiritual. Por isso tem muita gente surtado. Às vezes a gente vai, você vai nos psiquiatras, o psiquiatra fala que atende mais crente do que tudo. A gente pensa, mas como é que é possível isso? Tanta gente adoecida. É porque pecado adoece. Tem muita gente tentando resolver no divã aquilo que só pode ser resolvido no arrependimento e na confissão. Aí eu sei o que o Espírito está me fazendo, está me incomodando. Aí eu entro em culpa. Aí a minha culpa, eu falo, Jesus, mas parece que para mim está funcionando. Claro, você vive uma vida que não é a vida que eu tenho para você. E você está tentando dizer que é meu, vivendo uma vida que não é minha. Então você precisa fazer uma escolha. Aí eu estou tentando entrar e conservar o velho homem. Eu visto a roupinha do velho homem, de repente eu visto a roupinha do novo homem. Não vai prestar. Você vai entrar em colapso. Então eu preciso escolher o caminho que eu tenho que andar. Última pergunta, muito obrigada a todos vocês que participaram. A gente não vai conseguir ler todas aqui, mas a pergunta do João: qual é o perigo da gente crer num Jesus histórico, mas não crer naquele que é filho de Deus? Tem muita gente que o problema não é o Jesus histórico. Aliás, o tem como mestre, com um espírito evoluído, como mestre, com um profeta. Aliás, foi isso um coaching. Nos nossos dias é isso, né? O coaching, aquele que vai falar, vai te... E Jesus faz tudo isso. O mais bonito da história é que essa história não está errada, ela só não é toda a história. Jesus prospera? Claro que prospera. Jesus dá jeito no seu casamento? Claro que dá jeito. Jesus te ajuda nas suas emoções? Claro que dá. Mas não é isso só. O Jesus é muito maior do que isso. Por isso que quando as pessoas afirmam, o Senhor é o Jeremias, o Senhor é o João Batista, ou algum dos profetas, as pessoas sabiam que ele era diferente. Mas quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquilo transcende a realidade da elaboração humana a respeito de Jesus. Aquilo, Deus fala o quê? Jesus fala o quê? Foi o meu Pai que te revelou. Por isso que Jesus diz, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Aí tem um mistério de Deus. Porque tem essa crise, né? Qual que é a obra do homem, a obra do Espírito? Eu creio, por isso que agora eu me torno, eu já era, por isso que eu criei. Né? Então, esse mistério, que às vezes fica aí, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Né? Esses dias eu estava vendo o Saião falar, assim, não tinha que ter crise. O que pensa em predestinação, a gente fala, não, ele está predestinado para crer desse jeito, eu não tenho que entrar em crise. E o outro fala assim, e se ele tem direito à escolha, ele escolheu isso. Então, não tinha que ter crise, mas há uma batalha de quê? Humana. Quem tem razão? De vez em quando eu estou lá na Aliança Evangélica e eu fico lá pensando, falo assim, ou eu sou ingênuo demais, ou tem assunto que a gente se ocupa que tem nada a ver, que não vai fazer diferença nenhuma. Seu batismo com pouca, com muita, vai fazer diferença. Pensa bem. Até porque batismo por imersão, eu fui batizado por imersão para ninguém ter dúvida, foi por efusão e imersão. É porque a hora que jogou a aguinha em mim, nós tudo entramos dentro da água. É recente. E quando eu fui lá em Antioquia da Bíblia, nós fomos lá e visita lá umas cavernas. E que tem como tradição que aquelas cavernas onde viviam os primeiros cristãos na perseguição e naquele tudo. E lá tinha um batistério, que é cavado na pedra. Não cabe ninguém lá dentro para ser batizado por imersão. Então, meus irmãos, tem assunto, não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque o que importa é o que Jesus fez por mim e por você.
O que importa é a gente olhar para a palavra dele e dizer: eu vou me esforçar para agradar o coração dele e viver a vida que ele tem para mim. O que importa é entender que a obra que ele fez porque me amou antes de eu ter feito qualquer coisa. Em nome de Jesus vai sair um dia o livro do Davi. E o Davi é uma pessoa que me fascina, porque Deus fala assim: eu já separei para mim um homem segundo o meu coração. Não tinha nem história de Davi. Davi não tinha feito nada ainda. Estava lá cuidando de ovelha do pai dele, um menino. E Deus já escolhia alguém. Não era guerreiro, não tinha escrito salmos ainda, não era rei, não tinha fama, ninguém. Aliás, os irmãos achavam que ele era metido, conversador, né? E ele estava lá numa função que é a menor função da família. Deixa ele cuidar das ovelhinhas lá. Então, lembre-se disso. Jesus é o que importa. Amém? Amém. É sobre isso. É sobre isso. Muito obrigada a participação de vocês. Gávaro, eu queria para a gente terminar de verdade agora, que você tivesse liberdade para deixar uma última palavra para nós, de como esse momento que a banda vem, que o Danilo vai tocar um fundo musical para a gente, e de como você tem sido impactado por Jesus e a mensagem que você quer deixar para todos nós essa noite. Como nós hoje estamos com pregação de podcast aqui, né? Então eu vou continuar sentado, vou tentar fazer isso sentado, porque alguns dizem que Jesus se sentou com os discípulos e passou. Mas pode ficar livre, pode levantar, pode ficar livre. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui e tudo que a gente pensa, ou tudo que eu penso, e a Carol está comigo desde o primeiro livro, a Marionice está ali, né? Não sei nem quantos livros, acho que todos os livros da minha passou na mão das duas. E agora a gente tem mais gente ajudando, porque aumentou o número de livros da Sal Editora, graças a Deus. Na época era só eu, né, Marionice, para dar trabalho para você e para a Carol. Agora tem muitos outros autores, graças a Deus por isso. É a semente prosperando. Tudo que a gente pensou, preparou, elaborou, só tem um objetivo: compartilhar Jesus. É dizer para todo mundo o quanto Jesus te ama, é mostrar o quanto eu fui amado por esse Jesus e que a minha vida mudou a partir dessa relação direta com Ele. Esse livro, claro, não precisa de eu repetir, mas eu vou afirmar para não ficar claro, ele não substitui esse livro. Então, se você tiver tempo para ler um só, lê esse. Mas se você quer ajudar a entender algumas coisas, esse aqui vai ser uma lupa, um óculos, para você poder se orientar na reflexão do livro. Amém? Então, quando a gente está aqui reunido, e tudo isso aqui foi pensado, preparado, sonhado, é para dizer para você que não tem outra vida, que vale a pena ser vivida, que não seja uma vida com Jesus. E quando a gente está dedicando tempo, quando o Lucas elaborou essa peça teatral, Danilo elaborou a peça musical, né? A Carol preparou o texto, todo mundo que está trabalhando, e foi muita gente para que a gente pudesse ter essa noite, eu citei alguns deles, é porque Jesus é importante. E muita gente está no meio da multidão. A banda não vai subir, não? É para tratar Jesus na minha vida. E quando a gente preparou tudo isso, o objetivo é dizer para você: não há vida fora da vida. Não há nada que se compare a desfrutar desse Jesus maravilhoso. E às vezes a gente olha para muita gente que está na multidão. E muita gente andou perto de Jesus. Você já parou para pensar? Na história daquela mulher, a gente conta um pouquinho sobre isso também. Que dizia assim: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. E Jesus está lá pressionado por gente de um lado e de outro, de um lado e de outro. E que, de repente, aquela mulher toca em Jesus. E Jesus fala assim: alguém me tocou. E os discípulos devem ter pensado: Jesus, como assim?
todo mundo está te esbarrando. E Jesus fala assim, não, mas esse toque não é um esbarrão. Alguém veio até mim com fé. E talvez você ainda não está vivendo tudo que Deus preparou para você, porque você está na multidão. Você reconhece que Ele é alguém importante. Você é capaz de entender que Ele é um mestre, que as palavras dEle queimam o seu coração. Você é capaz de olhar para Jesus e dizer, Ele é fascinante. Mas se você não tocar com fé, se você não dizer, eu vou tocar com fé, as coisas não vão acontecer na sua vida. E talvez já tem tempo que você está andando. E você olha para a sua vida e diz, parece que não mudou, parece que eu estou atolado, parece que eu estou vivendo as mesmas coisas. Eu repito, num looping infindável. As mesmas situações, as mesmas perguntas, os mesmos dilemas, as mesmas paranoia, as mesmas reclamação. Então eu quero te dizer que essa noite é uma noite espiritual. Não é mais uma noite. A gente não veio aqui. Às vezes a gente fica lá na editora, como é que a gente vai vender mais livro? A editora pensando, né? Até o ano passado eu era responsável por ela. E eu falava assim, a editora nunca foi feita para vender livro, como a gente imagina. A editora foi feita para produzir conteúdo que mude a vida de pessoas. A gente não vai escrever o que as pessoas querem ler. A gente vai escrever o que Deus depositou na nossa vida para compartilhar. Aí eu não sei quantas pessoas vão querer ouvir e desfrutar disso. Eu acho que a gente melhorou muito, né? Nossa editorial, conteúdo. Acho que se eu pegar lá, o primeiro livro não, que ele é bem diferenciado, é aquele livro, eu tenho descoberto que o primeiro livro que eu tenho é o mais atual, talvez. Até o Wake Up, que foi feito para ser uma certa sequência do Revolução do Pensamento, os dados, as coisas, ficou mais antigo na reflexão do que o Revolução, tem quase 20 anos. Cada vez que eu ando pelo Brasil, mais atual, mais eu tenho que pregar sobre aquilo que está lá. E agora eu comecei a reler algumas coisas antigas. Estou pegando meu arquivo, estou lá vendo o que Deus falou lá no início, para mim ver se eu estou... Fui consagrado, eu e Fabiana fomos consagrados pastores em 94. Então nós estamos aí para 32 anos de pastorado. A gente já era líder há muitos anos. E às vezes a gente vai se misturando com outras coisas, a gente vai correndo o risco de aos pouquinhos. Aí eu estou lá revendo para ver se de fato nós estamos na direção certa, naquilo que Deus colocou no nosso coração. E o que vai trazer o prumo? Qual é o rumo? Jesus. Siga apaixonado por Jesus. Quero agradar o coração de Jesus. Me pareço mais com esse Jesus. Quando eu falo dele, os meus olhos brilham para compartilhar sobre ele. O que eu faço na minha vida tem a ver com Jesus. Ou Jesus é apenas aquele que vai resolver meu problema, vai prosperar meu caminho. Porque tem muita gente, eu sou pastor há muito tempo. E as pessoas que estão mais próximas já aprenderam. Eu já não quero mais aquele assunto, estamos juntos. Você ama Jesus? Seu dinheiro, sua oferta, sua fidelidade financeira revela Jesus? Sua vida de casamento, criação dos seus filhos, seu tempo, sua agenda revela Jesus? Sua submissão, seu amor pela congregação, pela família da fé, onde você está sendo edificado, onde você está sendo cuidado, onde você cuida de outros, tem lugar na sua agenda? Seus dons, seus talentos estão sendo desenvolvidos? Hoje você é uma pessoa, né, que os talentos estão mais evidenciados, os frutos estão mais notórios do que lá atrás. Há maturidade na sua jornada. Ou é gente que é alto e baixo, hoje eu quero muito, amanhã não quero mais, hoje eu estou de mal, ou eu tenho uma constância e consistência na jornada. São essas coisas que falam de Jesus na nossa vida.
São essas coisas que tratam de Jesus na sua vida. O que eu posso dizer para você é: não há vida fora da vida. Você vai se esforçar. Você fala: não, mas eu estou sentindo os negócios, estou querendo viver por aqui. Não vai dar certo. E você vai lembrar disso, lá no final você vai lembrar, olhar para trás e falar assim: bem que o Galvão me falou. Uma vez conversando com alguém, diz assim: peguei o ônibus errado na minha vida. É muito triste chegar ao final da vida, olhar para trás e dizer: peguei o ônibus errado. E nós estamos aqui hoje, preparando isso. Arrumaram um sofazinho bonitinho, Danilo fez a música, preparamos toda essa noite, pagamos um lanchinho para você. Não é para você comprar livro, não. Se você comprar, vai ser muito bom. A gente agradece. Se você levar, além do seu, mais um para presentear, será melhor ainda. Se você levar uma caixa, e hoje é o dia que a editora está aí vendendo, você vai poder distribuir isso lá, né? Já compra o presente de Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Presenteia, porque fala da sua fé, fala de Jesus. Mas não é disso, é também isso. Hoje nós estamos aqui para te dizer: Jesus te ama, Ele quer mudar a sua vida para uma vida melhor. Mas não tem jeito de ter mistura. Aí eu estava subindo ali, antes, né, a Dani falou assim: e aí, qual música a gente vai cantar no final? Eu falei assim: pode ser aquela, né? Ela só riu e falou assim: Jesus Cristo mudou meu viver, né? Porque a música lá do início de tudo, não é isso? Tem gente aí doido para viver um grande amor e fazendo coisa que não gosta para ver se conquista gente que não presta. Aí essa canção fala sobre isso. Olha, o amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Isso fala a toda gente. Jesus Cristo mudou meu viver. Então eu queria te convidar a fechar seus olhos. Vamos ser ministrados por essa canção. Depois a gente vai cantar juntos. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu o amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me teu amor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar juntos isso. Talvez você nunca experimentou desse Jesus. Há uma quinta parte do livro que a gente não compartilhou hoje.
que fala o que Jesus diz que Ele é, quando Ele se identifica. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus diz que Ele é o pão que desceu do céu, que Ele é a porta onde a gente entra e desfruta de vida eterna. Ele é aquele bom pastor que nos leva a águas de refrigério e de renovo. E Ele também diz que Ele é aquele que, se a gente quiser experimentar dele, a gente vai ter que comer da sua carne e vamos ter que beber do seu sangue. É claro que isso é uma maneira de ilustrar a mensagem que ele está dizendo. Ele está dizendo: se você não se alimentar de mim, da minha palavra, eu sou a palavra que vai alimentar seus pensamentos. O que é o problema nosso? O pensamento que temos. O que é um pensamento? Uma palavra silenciosa. E como é que eu mudo uma palavra silenciosa? Colocando a palavra certa, que vai ser parte da base de raciocínio da minha vida. Sem transformação daquilo que eu penso, não há transformação na minha vida. E Jesus então nos convida: vinde, come de mim, bebe de mim, para você ter parte de mim. Amém? Vamos cantar juntos? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente, diferente hoje é o meu coração. Proclama isso bem forte. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusão. Mas o que, igreja? Mas Salvador é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Feche seus olhos. Se você nunca entregou sua vida para esse Jesus maravilhoso, se você nunca disse: Jesus, reina sobre mim, se você nunca disse: reconheço que o Senhor sofreu as minhas dores, se o Senhor nunca disse, se você nunca disse: eu sei que o Senhor é o princípio de todas as coisas, o Senhor é o último Adão, e que o Senhor é a palavra que muda a minha vida. Se você quer fazer isso essa noite, continue com seus olhos fechados. Levante uma das suas mãos, que eu quero orar com você e por você. Se essa noite você quer dizer: eu quero entregar minha vida a esse Jesus, levanta bem alto. Se você quer entregar sua vida para Cristo. Pai, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Pedir que o Senhor derrame agora a salvação que só há em Teu nome. Não há vida fora do Senhor. E hoje nós estamos aqui para dizer: eu reconheço que o Senhor é o autor da vida e entrego a minha vida a Ti. Enche meu coração de esperança, de paz. Senhor, entra a salvação nessas casas e famílias agora. Quero também, ó Pai, dizer daqueles que já entregaram a vida, mas estão vivendo um dia de dores, que haja nova história, uma história de vida abundante, para louvor do Teu nome. Abençoa a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, no nome de Jesus. Amém. Amém. E a gente se assente por um instante. A gente vai terminar com a canção que a gente cantou por último aqui no Teatro do Lucas. E depois
A equipe está preparando ali, pelo jeito, eu vou para aquele cantinho ali, onde eu vou poder assinar, né? Quem quiser fazer foto, se adquire seu livro, a gente vai estar ali. Vai ser uma alegria estar repartindo esse momento com você. Se você for compartilhar alguma coisa na internet, não esqueça, me marca lá que eu vou compartilhar, e também marca a editora, que vai chegar mais longe. E para fazer a primeira foto, eu queria chamar minha família, a esposa Fabiana, e toda a minha família, fazer uma aqui de cima, para marcar esse momento. Vem todo mundo aqui. A família está crescendo. No meu aniversário de 60 anos tinha 9 andorinhas. Agora tem 10. E aí está dizendo que tem 11, né? Mas 10 já é certeza. Porque a Gabriela... Pode vir, Dalci. Você fica na ponta, qualquer coisa depois a gente corta. Mas hoje tem inteligência artificial, a gente muda tudo. Só pro... eu vou ficar aí no meio com a Fabiana, vem de cá, chega pra lá. Glória a Deus. E no mais, a gente quer agradecer imensamente sua presença. Obrigado por estar aqui conosco, repartir nesse momento. Tem que ir lá para o fundo, lá onde é que estão as câmeras. Ajuda ela aí. Tá lá, o Gilvan está lá no fundo, né? Muito obrigado. Deus abençoe. Bênção demais. Obrigado a toda a equipe, Carol, Danilo, Lucas, todo mundo que trabalhou, Sara, enfim, toda a equipe de música, de teatro, de dança, de decoração, Tânia, o Helder que está lá embaixo, nós estamos transmitindo, todo esse material está no YouTube agora, se você depois quiser compartilhar. Obrigado mesmo. Vamos aplaudir a equipe que preparou esse momento, a equipe de música, minha família, enfim, aqueles agradecimentos máximos aí, né? Depois você vai ver aí no meu livro a dedicatória, os meus primeiros discipuladores, né? Gente que me ajudou na jornada, meus companheiros de ministério, que até hoje nós estamos andando juntos aí há anos. É uma alegria. Nós vamos apresentar esse livro lá em Goiânia, dia 20. Já estamos planejando para Brasília em julho, depois Pouso Alegre. Então vai ser uma rota e a gente quer ver se leva o máximo possível dessa experiência para esses lugares que a gente vai. Deus abençoe.